Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 20 da nossa série sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E hoje a chapa vai esquentar, hoje o assunto é polêmico, é impopular. Eu te aconselho a abrir tua Bíblia e não brigar com a gente. Briga com o texto, briga com Deus. Spoiler, tu vai perder. Briga contigo mesmo. Briga contigo mesmo. Mas a gente sempre preza pelo que está escrito. Então, abre aí já Mateus capítulo 5. Hoje a gente vai ler do 31 ao 37. Talvez vai dividir, provavelmente vai dividir em duas partes. E vamos seguir. Zeca? Jadeco, meu amigo, muito bom estar aqui de novo gravando, produzindo conteúdo de qualidade, né? Abrindo a Bíblia, lendo, fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Cara, dois assuntos bons de tratar, coisa linda. Atuais. Extremamente atuais, porém delicados. E já vale a gente adiantar, né? A gente não está falando de nada desvinculado. Então a gente vem construindo, na verdade, Jesus vem construindo o raciocínio dele, ele está no Sermão da Montanha, talvez o mais conhecido, provavelmente o mais importante da vida dele. E ele está falando sobre as coisas de forma organizada. Para nós, hoje, às vezes lendo, a gente vai fazer certas divisões que na hora não tinha. Então Sim. Jesus foi conectando as coisas e falando num sentido lógico. A gente quer falar hoje sobre divórcio, a gente quer falar hoje sobre a importância dos votos, juramentos, alianças. Tem bastante coisa. Eu, como de costume, estou com a minha Bíblia King James, tu tá com a tua Nova Almeida atualizada, ponta da mesa é de vocês. Sejam bem-vindos, esse é o Biblicamente Podcast e vamos embora. Boa, pega teu café aí, já deu tempo de abrir a Bíblia, teu líquido para tu ingerir. E aquele aviso rápido, né? Te inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, independente de qual seja ele, né? Tu já sabe por que a gente está lendo Bíblia. E a gente não quer ser famoso, mas a gente entende que a Bíblia precisa estar mais presente, inclusive no YouTube, na timeline, em vários lugares, por isso que a gente pede isso. Então dá um likezinho aí, não custa nada, é 1 segundo. E se tu tiver algo para acrescentar, para nos ajudar, para lembrar um texto que a gente não falou aqui, fica à vontade, pode comentar aqui embaixo a tua opinião, teu ponto de vista, também não tem nenhum problema. Lembre-se, o nosso pressuposto sempre é a Bíblia, a nossa ponto de partida sempre é a palavra de Deus. Então, se tu vier com outro pressuposto, certamente vai ter divergência, mas não tem problema com divergência, a gente é aberto ao diálogo, ao pensamento bíblico simplificado. Nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Fica à vontade para seguir a gente lá. Esqueci de falar que, eventualmente, a gente talvez use a Bíblia Viva aqui também. Boa. Né? A NBV, Nova Bíblia Viva. Exato. Vamos começar então? Vamos embora. Sem enrolação, que temos coisa para conversar hoje. Glória. Mateus, capítulo 5, versículos... vamos ler primeiro, acho que do... 31 e 32. 31 e 32, né? Já é bastante problema para a gente resolver. Boa. Recapitulação, né? Jesus fez as boas... Falou sobre a... Começou a pregar o evangelho do reino, né? Arrependimento, lá atrás. Começou as bem-aventuranças, né? Então, sempre aquela coisa, interno, externo, interno, externo. Primeiro no meu, depois com o próximo, né? Depois foi sal e luz, se não me engano. Isso. Aí a gente teve... aí começa a... Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Questão da lei, né? Isso. E aí a gente começou nos últimos 2 episódios, ou no último episódio, as últimas 2 partes, as aplicações. Sim. Jesus vai fazer 6, nós já vimos 2, ele falando sobre homicídio, ou vistes o que foi dito, não matarás. E a segunda aplicação que ele faz é falando sobre adultério. Isso é muito bom a gente ter em mente para esse episódio. Por quê? Porque tudo que a gente vai falar hoje está diretamente ligado à questão do de adultério, né? Casamento, então está tudo dentro do mesmo pacote. Então o segundo, ouvistes o que foi dito, ele fala sobre o não adulterarás. E aí no 31 ele vai dizer, também foi dito, então ele segue nessa mesma aplicação. Sim. Aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera.
e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o contexto. Uhum. Jesus estava falando para um povo que, quando ele fala também foi dito, o povo que está recebendo essa mensagem sabe. E o Zeca já deve estar abrindo aí agora, né? Sim. Êxodo capítulo 24, versículos 1 ao 4, para a gente entender o que aquele povo tinha na mente quando Jesus falou aquilo. Diz assim: depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Iavé, tu, Arão, Nadab e Abiú. É isso? É Êxodo? Eu acho que eu peguei errado. Os líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Acho que não. É Deuteronômio, cara. Deuteronômio. Perdão, anotei errado. Que burro. Deuteronômio 24, né? É isso aí. Já tô nele de novo. Isso aí. Deuteronômio 24, não é Êxodo. Agora vai. Deuteronômio 24, a partir do 1. Quando um homem tiver esposado, casado com uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e este vier a não gostar mais dela também, igualmente lhe dará a certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro, que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor. Portanto, não permitas que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor teu Deus te está entregando como herança. Essa lei aqui foi dada, né? A gente já falou sobre o livro de Deuteronômio na nossa série sobre a Bíblia. Se tu não conhece, depois que acabar esse episódio, entra no canal, entra no Spotify, a gente tem uma série falando só sobre a Bíblia e que Moisés ele tá passando por uma geração as leis, revisando, resumindo, né? A gente fala que todo o resumo que a Bíblia faz é muito bom, né? Os costumes, as leis que eles deveriam seguir naquela terra que Deus tinha dado para eles. E um dos pontos é o livro de Deuteronômio, né? Esse resumo é o livro de Deuteronômio, em que ele vai falar sobre o divórcio. E aí ele vai dar essa lei, né? E o próprio Jesus, a gente vai ver depois, ele é questionado sobre ela. Ué, se não pode divorciar, por que Moisés deu essa concessão, né? E a gente vai ler daqui a pouco. Mas a lei era, se o marido recusasse a esposa, né, por algo que não desejasse, ele poderia dar carta de divórcio e assim sucessivamente. Se o outro casasse com essa mesma mulher, podia desejar. Então, é isso que eles tinham em mente. Tu vê mais alguma coisa que é importante lembrar para esse contexto? Cara, do que eles têm em mente é isso, tá? É a lei. Jesus está se referindo diretamente a esse texto de Deuteronômio 24. A grande questão aqui tá na palavra original, que a gente leu lá. Até vê na tua versão como é que tá. Deuteronômio 24? 24, Em qual versículo, em qual parte? 1 ou 2, vê ali. Deuteronômio. Tomar uma mulher, se casar com ela não for agradável aos seus olhos. Essa palavra. Se ela não for agradável, ou, na minha versão, se ele encontrar algo que o desagrade. Essa palavra original é que causou o problema da interpretação. De novo, Jesus ele não está se opondo à lei de Deus, ele não está indo contra o que Deus disse. Não, ele está indo contra as interpretações. Sim. Qual que é o problema da interpretação dessa palavra? A palavra original lá é Evrá, Evran, vai depender da pronúncia, mas a escrita é essa. E essa palavra significa partes íntimas. Então, o que o texto está dizendo? Se o cara casou e, de repente, ele, depois de ver as partes íntimas da esposa, ele simplesmente decide, não gostei. E aí pode ser pelo motivo que ele quiser. A parte íntima é grande demais, é pequena demais, não cheira bem. É uma possibilidade de interpretação, não é coisa minha, isso é uma possibilidade de interpretação. Sim. Cara, vi, não gostei, vou divorciar.
E só que aí esse evrar, esse algo que desagrade, virou uma bagunça. Aham. Porque aí a gente já até falou em partes anteriores. Daqui a pouco a mulher não sabia cozinhar, não, isso já é um bom motivo, vou divorciar. Sim. Vira Não, farra. ela não arruma a casa do jeito que a minha mãe arrumava. Divorcia. Uhum. E aí começou a virar essa bagunça de casa divorcia, casa divorcia. Parece um tempo contemporâneo, né? Exato. 2023? Parece 2023. Só que Jesus ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Ouvistes o que foi dito, e é esse texto. E no verso seguinte ele diz: Eu, porém, vos digo: qualquer pessoa que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual. Relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas. A palavra original aqui já não tem a ver com essa parte íntima indesejada. Uhum. Ah, é assim, é assada, não cheira bem, Sim. tem defeito. Sim. Não é sobre isso. Agora Jesus ele vai usar a palavra porneia, ele vai elevar o nível. Então já não é mais sobre qualquer coisa que tu vai te divorciar. Sim. É sobre imoralidade sexual, é sobre relação sexual ilícita. E aí, quando a gente vê o significado dessa palavra, a gente vai ver que é pedofilia, zoofilia, que é relação sexual com animais, relação com parentes, relação com o pai do noivo, relação com o amigo do noivo, adultério. Então, tudo isso está englobado nessa palavra que Jesus usa. Exceto por imoralidade sexual. Então, qualquer um que se divorciar da sua esposa, exceto por isso. Ou seja, esse é o único motivo que deve ser usado para separar, para divorciar. Então, não cozinha que nem minha mãe. Abraça, aguenta. Aprende a cozinhar. Aprende a cozinhar, vira Masterchef. E esquece tua mãe. Esquece tua mãe e vai embora. Entende? Porque senão vira bagunça, gente. Senão vira Cara, casa separa infinito e aí tu tá causando prejuízo para um monte de gente, inclusive para tua vida. Sim. Jesus, de novo, a expressão que o Jader usa, ele elevou o nível. Já não é mais por qualquer motivo, agora tem a ver com relação. Então, essa mulher teve uma relação ilícita, ela cometeu uma imoralidade sexual. Aí a gente pode trazer à memória até o caso lá da igreja de Corinto, né? Que a gente falou na parte anterior. Então, a mulher que está tendo um caso com o enteado, a mulher teve um caso com um parente, a mulher traiu, fez alguma coisa, cara, nesse caso, Jesus está dizendo, nesse caso... É uma exceção. É uma exceção. Nesse caso, vocês podem dar a carta de divórcio. E aí ele diz, quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Esse é o ponto, e essa é talvez a problemática do texto. Por quê? Porque a mulher cometeu imoralidade, recebeu certidão de divórcio, e mesmo assim, quem casar com ela vai ser considerado adúltero. Sim. E a gente já leu a pena que a lei aplicava aos adúlteros. Apedrejamento. Então o que Jesus está dizendo é que essa mulher que cometeu imoralidade e recebeu a certidão de divórcio, ela não poderia casar de novo. Sim. Vale para o outro lado? O texto não diz. Mas acredito que sim. Sim. Então, se o homem casou, cometeu imoralidade, a diferença só é que naquele tempo a mulher não podia dar uma certidão de divórcio. Né? Hoje é diferente, mas naquele tempo a mulher não poderia dar essa certidão de divórcio. O homem cometeu uma imoralidade, o homem traiu, teve uma imoralidade sexual, uma relação sexual ilícita, nesse ponto, vai separar, o cara não pode casar de novo. É um imbróglio. É um enrosco grande. Mas o ponto é esse, sabe? Não é tanto o enrosco, não é tanto as nossas opiniões ou o contexto em que a gente vive. O problema todo virou uma farra. Uhum. Casamento virou uma farra, não gostei. Eu acho que já foi o nosso tempo. Eu acho que são fim de ciclos. Para de bobagem, sabe? A aliança, sabe? É um compromisso profundo. Acho que esse é o conceito bíblico, sabe? Tu te compromete, é um contrato com direitos e deveres, né? Paulo vai falar depois do marido não negar os seus deveres à sua esposa e vice-versa.
Então, acho que esse é o principal ponto, sabe? Casamento não é farra. Não é, casa, separa, não, ele tá te enchendo o saco, sei lá, porque ouve música, acorda cedo e ouve música alta. Não, atura. Casou, ninguém botou faca no pescoço, né? Aguenta. Aguenta. E vice-versa, né? Então, a gente vai ter um segundo texto, um outro texto lá em Mateus 19, falando sobre essa mesma questão. Quer ler Sim, aí pra gente? vamos Mateus pegar lá. 19, do 1 ao 12. E eles vão falar ainda sobre a lei, né? Eles vão ser questionados, provavelmente, porque esse ensino se replicou pela região ali. E o pessoal falou, tá, mas ele falou que não pode dar o divórcio, então ele tá falando contra Moisés. E aí veio esse questionamento que a gente Sim. vai ver aqui, né? Então, vamos só desenhar. O que Jesus diz no Sermão da Montanha sobre o divórcio? Qualquer pessoa que se divorciar da sua esposa, exceto, ou seja, a exceção é imoralidade sexual. Sim. Exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. Quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Isso é o que Jesus diz no Sermão da Montanha. Ele não fala sobre o homem. E ele não fala se pode ou não pode casar de novo. Uhum. O que ele diz é isso. Qualquer que se divorciar da esposa, a não ser por... Vamos jogar esse exceto por imoralidade sexual, vamos jogar isso para o final da frase, Tá. vamos fazer esse exercício. Qualquer que se divorciar da sua esposa, faz com que ela se torne adúltera. Quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério, exceto por imoralidade sexual. Então, o único caso que Jesus está dizendo que pode ser dada a carta de divórcio, imoralidade sexual. Uhum. Isso é o que ele diz no Sermão da Montanha. Vamos lá para Mateus 19, a partir do verso 1. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Esse, por qualquer motivo, é aquele Evrá lá do Velho Testamento. Sim. Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza de coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, o eu, porém, de novo, né? Lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, Jesus é confrontado falando, mas e por que Moisés deu? Né, tu tá indo contra Moisés, eles queriam testar ele, para ver se publicamente ele contrariava a lei de Moisés. O que, dentro da jurisdição judaica, vamos dizer assim, dentro das leis judaicas, era um motivo daqui a pouco até de ser morto. Sim. Né? Que foi o que depois, mesmo Jesus não transgredindo, eles mentiram, né? Para ele ser morto. Então, eles vêm com esse argumento. E Jesus parece que ele vai repetir, né? Aquele que se divorciar da sua mulher, né? E ela viesse casar com outro, vai estar cometendo adultério, exceto por relações sexuais ilícitas, né? Que ela tenha cometido relações sexuais ilícitas. O que mais tem nesse texto aí, Zeca? Isso aqui é uma glória. Vamos por partes. Então, vale o grifo no verso 3. Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo.
É lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Resposta: não. Não. Jesus já tinha dado essa resposta lá no Sermão da Montanha. Por qualquer motivo, não. É lícito por imoralidade sexual. Ao que Jesus explicou: vocês não têm lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E ele os instruiu: por este motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus aqui ele está citando um texto anterior ainda à lei. Isso vale a gente perceber. Ele está citando o texto de Gênesis 2, 24. Sim. Quando Deus institui homem e mulher e diz que eles são agora uma só carne. E o padrão de casamento, né? Deixar pai e mãe, né? Sim. Cara, e é muito legal quando a gente percebe, a gente já falou isso em vários episódios anteriores, quando a gente vê Jesus apontando para Gênesis e dizendo, cara, é isso. Ele validando o texto de Gênesis. Por que a gente bate nessa tecla? Porque hoje tem muito... é o tal do cientista teísta. Então, ele crê em Deus, mas ele crê na ciência, e a ciência às vezes tem peso maior, e normalmente esse cientista teísta, ele rejeita o Gênesis. Então ele até crê em Deus, ele até vai na igreja, ele até aceita o evangelho, mas para ele o mundo não veio da criação de Deus, o mundo veio pelo Big Bang, ou seja pelo que for. Uhum. Jesus olha para o Gênesis e diz, é válido. E ele não chama Deus de universo, ele não chama Deus de energia, de cosmos. Não chama Deus de cosmos, não, ele chama Deus de quê? Criador. No princípio, o Criador. Deus, o Criador, os fez homem e mulher. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um casal. Não. Os dois se tornarão uma dupla. Não. Os dois se tornarão uma parceria. Não. Amigues. Não. Os dois se tornarão uma só carne. Cara, mês passado, não, a gente tá na viradinha do mês, né? Quando for ao ar, mês passado, eu conversava com alguns irmãos ali em Rio Grande. É uma coisa que leva tempo para acontecer, mas é um fenômeno comum. Outro dia eu via um estudo, sei lá, um texto de alguém falando sobre a questão de pessoas que se casam e têm uma vida longa casada com a mesma pessoa. O fato curioso de que lá no final da vida desses idosos, como eles se tornaram parecidos. A ponto de eles já não parecem mais duas pessoas. Uhum. E se são duas pessoas, já não parecem mais marido e mulher, já não há tanta diferença. Por quê? Porque falam a mesma coisa, têm as mesmas manias, têm as mesmas chatices, entre aspas, se tornaram praticamente irmãos. Mas, na verdade, essas pessoas se tornaram o que Jesus disse que o casal tem que se tornar. Eles se tornaram uma só carne. Uhum. Então, o que Deus institui com o casamento e a importância do casamento é essa. Não é parceria, não é meramente uma dupla que vai viver junto e vai tentar ganhar o mundo, ganhar a vida. Não. Deus instituiu que o casal se torne uma só carne, uma só pessoa. Cara, é para ser essa unidade indivisível. Sim. É fácil? Não. Acontece na hora do casamento que o padre abençoa, que o pastor abençoa. Não. Isso leva tempo. E esse estudo falava sobre pessoas com mais de 50, 60, 70 anos de casado que chega no final da vida e tu olha o casal de idosos e caramba, coisa querida. Uhum. Tem as mesmas manias, falam as mesmas coisas, se irritam pelas mesmas coisas, riem das mesmas coisas. E aí eles ainda apontam um fato curioso, né? De que muitas vezes, eu acho até que tu comentou isso, muitas vezes, quando um morre, em seguida, o outro morre. O outro vai atrás. Sim. Sem motivo nenhum. Um adoeceu, morreu. O outro, sem motivo nenhum, simplesmente vai. Sim. Por quê? Porque se tornaram, cara, pela insistência, pela perseverança do casamento, pela perseverança em cumprir o voto, em cumprir o juramento que fizeram de ser fiéis um ao outro até que a morte separe. Por essa perseverança, eles se tornaram uma coisa só.
E quando um vai, o outro não quer ficar, não quer ser um pedaço de alguém que já foi. Aham. E ele acaba indo atrás. Isso é curioso e é muito legal. Sim, porque, pô, mano, 50 anos é uma vida, né? Uhum, E aí tu passa do lado de uma pessoa e a pessoa já não tá mais ali, uhum. sabe? Tu já não acorda com ela, tu já não deita com ela, já não faz as refeições, Sim. né? Toda a rotina, toda aquela vida que vocês construíram, tipo, ficou um vazio, né? Cara, e levando em conta esse termo, uma só carne, é como viver amputado, né? É, Se tu te tornou uma pessoa só e uma parte dessa pessoa morreu, é como viver amputado. sim. Então acaba que a pessoa vai embora em seguida. Outro dia ainda eu atendi um cliente que estava comemorando 54 anos de casado. Ah, que massa. E aí ele veio todo faceiro, vim me arrumar para minha velha, 54 anos. Não, vamos lá, vamos se arrumar. Então, o que é casamento? Talvez hoje a gente então nem está falando sobre divórcio, talvez hoje a gente está falando sobre casamento, né? Sim. Que na verdade Jesus já estava falando antes. Por isso que a gente falou na abertura. A aplicação anterior que Jesus faz é sobre o não adulterarás. O que é adultério? Adulterar é dormir com a mulher de outro. Como assim mulher de outro? Não é porque ela meramente casou com outro alguém, mas é porque, por casar-se com outro alguém, essa mulher tornou-se uma só carne com outra pessoa. Sim. Então ela pertence a outra pessoa. Sim. Ah, isso é machismo dizer que a mulher pertence ao homem. Não, não é questão de machismo, é questão de Bíblia. Sim. A Bíblia vai dizer que o homem pertence à mulher e a mulher pertence ao homem. Uma só carne. Uma só carne. É isso, não precisa inventar coisa, não precisa nos incomodar com isso. O texto diz isso. Deus os fez homem e mulher e os dois se tornarão uma só carne. Verso 6. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Lembra qual foi a pergunta que eles fizeram? Pode divorciar por qualquer motivo? Não. Não. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, o homem não tem que trabalhar para essa separação. Só que aí, não satisfeitos com a resposta, eles vão replicar. Replicaram-lhe. Então, por qual razão Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés disse isso por causa da dureza dos vossos corações. Vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo. Aqui tem coisa nova. Lá no Sim. Sermão da Montanha, Jesus falou que o homem que se divorciar da mulher, a não ser por imoralidade sexual, relação ilícita, essa mulher, se casar com outra pessoa, se torna adúltera. Aqui tem novidade. Eu, porém, vos afirmo, verso 9: todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, ou seja, por qualquer outro motivo, se o homem se divorciar da mulher, Sim. por um motivo que não é imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então aqui a gente tem uma novidade na receita. Aham. Se lá a mulher que foi que se divorciou, que recebeu a carta de divórcio, se ela casa de novo, se torna adúltera, e quem casou com ela também é adúltero, aqui Jesus está dizendo que se o homem separa da mulher sem motivo e casa com outra mulher, ele é o adúltero da coisa, e não ela. E tem gente que diz que a Bíblia é machista, né? E tem gente que diz que a Bíblia é machista. Jesus foi o cara mais empoderador de mulher que existe. Tanto é que Lucas 8, se eu não me engano, vai falar de um grupo de mulheres que, por ter uma posição social elevada, financiavam o ministério de Jesus. Uhum. É Lucas 8 ou 9, tá na Bíblia. Tá aí. Verso 10. Então, aí agora, os discípulos vão fazer a ponderação. Então, os discípulos Concluímos que consideraram se são estes os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. E esse é o espírito que Jesus está combatendo, cara. Essa frase dos discípulos, ela é pontual, porque ela revela o que Jesus está combatendo. O problema aqui não é só divórcio. Não, vai acontecer. Na vida real, no chão da vida, vai acontecer. Não é o ideal, não foi assim que o Criador fez desde o início, não é o que Deus espera para nós hoje, não é o que Deus planejou, não. Mas no chão da vida, vai acontecer. Só que o espírito que Jesus está combatendo e a real intenção ou o real sentido da lei que Jesus está fazendo nessas aplicações é esse.
Se esses são os termos, disseram os discípulos. Cara, Aham. os discípulos disseram isso. Não foi mais Não fariseu. foi fariseu, não foi a multidão, não foi o cego Bartimeu. Não, os discípulos disseram. Se esses são os termos para o casamento, para o marido e a esposa, não é vantagem casar. Por quê? Porque antes tu casava, tinha lá as tuas relações, pá, não gostei. Não gostei das partes íntimas da mulher, vou separar. Aí é vantajoso. Aí realmente, aí fica fácil pro homem. Sim. Jesus quebra essa lógica e ele diz, cara, se tu casar de novo, tendo divorciado errado, tu é adúltero. E se a mulher divorciada casar de novo, ela é adúltera e o cara que casou com ela é adúltero. Então a gente já está montando um quadro um pouco maior da coisa. Um texto que nos ajuda, eu não sei se é o que tu abriu, é Marcos? Marcos 10, do 1 ao 12. Ele é o texto sinótico, ou seja, é o texto cruzado, parecido com esse, só que Marcos vai colocar um detalhezinho no final que pode nos ajudar. Lê pra nós Saindo aí. dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo, ele as ensinava segundo seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar sua esposa? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Só dois, tá, pessoal? Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o assunto, e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério com aquela. E, se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério com ele. O detalhe aqui é que ele faz as duas vias? Sim, o detalhe é o final. Quando eles chegaram em casa, os discípulos ainda estavam com aquilo na cabeça, sabe? Mateus vai dizer que no momento eles chegaram à conclusão, cara, não é vantagem Não se é casar. bom. E aí Jesus vai fazer aquela conclusão, falando sobre o eunuco e tudo mais. Aqui, Marcos ele vai dizer o seguinte, cara, quando eles chegaram em casa, eles perguntam, mestre, e aí, vamos retomar? Nos explica melhor. Então, verso 11, ele, Jesus, lhes explicou, todo homem que se separar de sua esposa, e o que é legal aqui? Ele não bota nem concessão nenhuma, ele só diz, todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Por quê, Jader? Pelo que ele já falou antes, porque o que Deus uniu não deve ser separado. E se separar, vai estar incorrendo em adultério. Porque tu. Vamos dar nomes aos bois. O Jader casado com a Carol. Se o Jader separar da Carol e dormir com a Luz e Creide, o Jader vai estar adulterando contra a Carol. Por quê? Porque Deus uniu foi o Jader Sim. e a Carol. Sim. Eles foram colocados para ser uma só carne. Essa é a responsabilidade. Ah, mas isso é retrógrado, isso é antiquado, passado. Não, isso é bíblico. É bom ter o filho e não saber quem é o pai. Isso é bom. Isso é o que isso o texto diz. Bom, é isso. Então, da mesma forma, se o Jader e a Carol são essa uma só carne e a Carol separa, e a Carol vai e casa com outro cara, a Carol vai estar adulterando contra o Jader. Por quê? Porque a Carol foi colocada por Deus para ser essa uma pessoa, ser essa, gosto da expressão, unidade indivisível Sim. com o Jader. Cara, Jesus, ele simplifica tudo aqui, nesse trecho. No Sermão da Montanha, ele fala, só tem uma possibilidade, imoralidade sexual. Uhum. Se não for isso, a mulher divorciada, quando ela receber a certidão de divórcio, se ela casar com outro, ela está em adultério, o cara que casa com ela está em adultério também. No texto de Mateus 19, Jesus diz, se não for por imoralidade, se for por qualquer motivo, do jeito que vocês estão falando, então o homem se torna adúltero e a mulher se torna adúltera também.
aqui, Jesus simplifica tudo. Cara, de qualquer jeito, separou. Todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então aí ele fez as duas vias, né? Aí, quer dizer, ele já tinha feito e Marcos deu esse detalhe, né? Sim. Sobre as duas vias. Eu nem tinha lido, tá? Agora eu vi que tinha um asteriscozinho no final aqui. Olha só. O comentário da Bíblia King James. Sei lá quem escreveu, mas está aqui. Jesus usa a sua autoridade para invalidar o quê? A lei de Deus? Não. Adivinha o quê? A tradição. Tradição o quê? Judaica, rabínica. Lembra que a gente falou no 19? Jesus usa a sua autoridade para invalidar a doutrina rabínica da época, que não considerava o adultério do homem contra sua esposa, pois na prática judaica, o marido podia mandar sua mulher embora de casa por qualquer motivo, sem qualquer direito ou mediação jurídica. Por isso, Jesus salienta que Deus, nosso juiz, Tiago vai dar ênfase de que não é só um juiz, mas é o justo juiz. Deus, nosso juiz, é quem promove a união das pessoas. Por isso, o homem, ao separar-se de sua esposa, coloca-se igualmente sob condenação divina. Não tem o que fazer, cara. Foi o que a gente comentou, né? A tradição judaica pegou os 10 mandamentos e transformou em mais de 600. E eles tomavam esses 600 como palavra de Deus, sabe? A gente precisa entender o que é verdade absoluta, o que é opinião, né? E o que é dúvida, sabe? E eles colocaram a opinião, a visão deles como verdade absoluta. Eu li em um comentário, não lembro de quem foi, em um determinado ponto, eu acho que é lá no texto de Mateus 19, que uma determinada expressão que Jesus usa coloca em xeque as duas principais vertentes da tradição rabínica. Então, existiam várias escolas. Na época de Jesus, as duas principais eram de Shammai e outra de Hillel. E a questão do sem motivo tem muito a ver com o que a escola de Hillel dizia. Dizia que, cara, pode separar por qualquer motivo. Se o homem casou e achou a parte íntima da mulher meio mal cheirosa, pode separar, tá liberado. A escola de Shammai dizia que não. E, cara, não podia separar de jeito nenhum, tinha que ficar infinito. Jesus, ele usa a expressão por imoralidade sexual. Então, não é nem por qualquer motivo, mas também não nem é por nenhum. Nem por nenhum. Então, existe um ponto, existe um lugar onde é ruim de dizer, mas não é que Deus aprove o divórcio, mas permita, né? Talvez seja a palavra Abre uma mais concessão, né? Essa é a palavra mais adequada. Então, existe um lugar de concessão. Qual é? Imoralidade sexual. O homem cometeu imoralidade, o homem traiu, o homem foi infiel. É permitido. Vai. A mulher cometeu imoralidade, a mulher traiu, a mulher foi infiel. Está permitido. Agora, por qualquer outra coisa que não seja isso, a gente não tem base bíblica no ministério de Jesus e base bíblica nenhuma, na verdade, para dizer que o divórcio é aceitável ou desejável ou ainda que seja uma opção. Não é. A única opção é imoralidade, traição, infidelidade. Boa. Falando ainda sobre divórcios na Bíblia, agora a gente vai ver um pouco também do que Paulo falou, né? A gente tem um texto em 1 Coríntios 7, falando sobre o casamento. A gente vai ler aqui do 10 ao 16. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros eu digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concordar em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. Lance de uma só carne, né? Sim. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas,
Se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como saberá que seu marido se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Bom, o que é legal a gente perceber aqui, cara? Várias coisas, tá? Primeiro, Jesus o tempo todo, tanto no Sermão da Montanha, quanto em Mateus 19, quanto em Marcos 10, que é o texto correlato, texto sinótico, ele está falando sempre ao povo judeu que tinha a lei como referência. Tá? Aqui, 1 Coríntios 7, é Paulo, um judeu, falando a uma igreja que não era majoritariamente judia, pelo contrário, ela era majoritariamente gentílica, não de gentileza, de gentil com o no final, que é o não judeu. Todo não judeu é o gentil. Essa galera gentia não tem a lei como referência, não tem a lei como base. Por isso, Paulo ele vai ter que traçar algumas coisas. Óbvio que em quase todas as nações, todos os povos, todas as etnias, vai existir um padrão moral, vai existir uma quase que base universal do que é aceitável e do que não é. Pelo que a gente lê, enviaram para Paulo uma carta com questões sobre casamento. No verso 1 do capítulo 7 ele vai dizer: agora, em relação aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, eu digo. E aí ele vai começar a tratar de várias coisas. Sobre vida conjugal, vida sexual e tudo mais. Do verso 10 em diante, que foi o texto que tu leu, Paulo vai dizer o seguinte: todavia, ordeno, ele está dizendo, eu ordeno aos casados. Não eu, mas o Senhor. Então, não é uma sugestão, não é uma hipótese, não é um conselho. Paulo está dizendo que Deus ordena. Com base em que Paulo diz isso? Na lei. Paulo fala isso com base nos ensinos de Jesus. Paulo era judeu, né? Paulo era judeu, então ele tem a lei e ele tem o evangelho. Ele sabe o que Jesus ensinou sobre essas coisas e ele está ensinando a igreja de Corinto sobre essas coisas. Por quê? Porque a igreja foi fundada, Paulo vazou de lá, ficou uma galera tocando a igreja e surgiu a dúvida. Quem estava organizando a igreja não sabia como responder, escreveram uma carta, mandaram para ele. Agora Paulo está colocando a casa em ordem. E ele vai dizer: ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor. É a ordem de Deus que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Aqui tem um detalhe legal. O texto de Deuteronômio que a gente leu diz que se a mulher fosse repudiada e casasse novamente, e fosse repudiada de novo, ou o segundo marido morresse, ela não poderia voltar para o primeiro marido. Seria uma abominação para o povo de Israel. Sim. Paulo está tratando com os gentios. Significa que não é uma abominação. Também, mas significa que eles não têm essa cultura neles. Então, talvez por isso ele vai dizer: reconcilie-se com seu marido. Eu acredito que não seja só por isso. Eu acredito que o conselho que Paulo está dando aqui é o seguinte: se tu te separou e não se casou com outra pessoa, então, e quiser casar de novo, que tu te reconcilie. Sim. Não vai procurar outra pessoa. Se tu separou, mas tu quer viver casado, volta e te reconcilia com teu marido. Paulo dá o mesmo mandamento que ele dá no verso 10. Que a esposa não se separe do marido, verso 10, e agora no verso 11. Que o marido não se divorcie da sua esposa. Gente, é óbvio, a Bíblia está sendo enfática. Mateus 5, Mateus 19, Marcos 10, 1 Coríntios 7. Se a gente olhar para Efésios, vai ter texto falando sobre casamento. Sobre Timóteo vai ter texto falando de casamento. Pedro vai falar de casamento. E todo mundo está falando a mesma coisa. Casou, não é para divorciar. Sim. Acerta as coisas, reconcilia. Assumam responsabilidades, assumam os papéis, assumam cada um o seu lugar. Organizem as coisas para fazer dar certo. Por quê? Porque se Deus uniu, o homem não deve separar. Mas quem garante que foi Deus que uniu? O fato de tu estar casado. Não fosse assim, tu não estaria casado com essa pessoa. E se não foi a pessoa que Deus escolheu para mim? Se ele não escolheu, certamente ele permitiu.
Sim, Se ele não permitisse, tu não estaria nem casado com essa pessoa. sim. Ou tu acha que tu é maior do que Deus. É, vou dibrar ele. Não Vou dar tem? golpe no Né? grandão Da da Galileia. Galileia. Da Miguel. Ah, cara. Aí no verso 12, Paulo vai dizer um negócio legal também. A todos os demais, ou seja, todos os demais casos, eu particularmente, não o Senhor, ou seja, ali o esposa não se divorcie, o marido não se divorcie, era uma ordem de Deus ao seu povo. Sim, A por conta da lei, né? mesma ordem contida na lei, a mesma ordem contida no Sermão da Montanha, a mesma ordem que Jesus vai dar. Agora, Paulo vai dar um conselho pessoal, por isso ele diz: a todos os demais, eu particularmente, não o Senhor vos digo. Se um irmão tem uma mulher descrente, aqui vale um ponto. No verso 10 e 11, Paulo está falando do casamento entre crentes. Aham. Homem crente, mulher crente, ambos frequentando a igreja, como que deve proceder? Agora ele vai começar a tratar de um caso particular, Sim. que provavelmente estava na carta que mandaram para ele. A gente tem um irmão casado com uma descrente, a gente tem uma irmã casada com um descrente. Por isso Paulo vai tratar assim. Verso 12: se um irmão, um homem, tem uma mulher descrente, ou seja, que não faz parte da igreja, e esta mulher se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. O que Aham. Paulo está dizendo? O fato dela não congregar não é pretexto para divórcio. Sim. O fato dela não crer no evangelho não é pretexto para divórcio, se a mulher se dispõe a viver com o cara sendo ele crente. Sim. É legal até a gente ler esse versículo aí, 12, na Viva, que daqui a pouco alguém pode ficar com confusão. Tá, agora então Paulo, ele tá discordando de Jesus. Uhum, Não, é que lá para o público de Jesus, no Sermão do Monte, majoritariamente era judeu. sim. Então já tinha uma base moral estabelecida. Uhum, O judeu não tinha essa farra que outros povos na época já tinham, uhum, entendeu? E aí Paulo precisou fundamentar por causa daquele contexto. uhum. É palavra de Deus igual, é mandamento igual, serve pra gente de igual forma, mas ele vai dar essa explicação do que a nossa Bíblia disse aqui, digo eu, não o Senhor. Só o verso 12? Se der o 13 também pode ler. Tá. Aqui, Nova Bíblia Viva, 1 Coríntios 7, 12 e 13. Aqui, eu gostaria de acrescentar algumas sugestões minhas. Estas não são ordens diretas do Senhor, mas me parecem certas. Se um cristão tiver uma esposa que não seja cristã e ela quiser ficar com ele mesmo assim, ele não deve deixá-la nem divorciar-se dela. E se uma mulher cristã tiver um marido que não seja cristão, caso ele queira que ela permaneça com ele, ela não deve deixá-lo. Vou ler até o 16 lá. Boa. Porque talvez um marido que não seja cristão poderá vir a ser com a ajuda da esposa cristã. E a esposa que não seja cristã poderá vir a ser com a ajuda do marido cristão. Do contrário, se a família se separar, os filhos talvez nunca venham a conhecer ao Senhor, ao passo que uma família unida poderá, nos planos de Deus, dar como resultado a salvação dos filhos. Isso aqui é muito legal da Bíblia Sim, Viva. sim. No entanto, se o marido ou a esposa que não forem cristãos estiverem ansiosos para ir embora, é permitido. Em tais casos, o marido ou a esposa cristã não deve insistir que o outro fique, pois que Deus quer que seus filhos vivam em paz e harmonia. Porque de mais a mais, não há certeza para vocês, esposas, que seus maridos se converterão se ficarem. E o mesmo pode ser dito a vocês, maridos, com relação às suas esposas. Então, Paulo já explica essa questão do não eu, não o Senhor. Ele falou: Uhum, olha, Jesus não falou especificamente sobre esse caso, uhum, mas isso parece bom, isso parece importante porque é o contexto de vocês. uhum, E aquele ponto ali do final é muito legal. Falar, se tiver um descrente do casal que queira se separar, deixa ele aí. uhum, É o que tu me fala, cara. É uma vez que tu me falou. Não espera vida de quem tá morto. uhum, Não espera que alguém que vá obedecer, ser íntegro, ser leal, uhum, ser fiel, e alguém que não tem essa nossa base, uhum. né?
Se essa pessoa quiser, deixa ela ir. Mas caso contrário, tu que tem essa base, não decide tu se separar. Uhum. E o motivo é muito legal, né? Os filhos. Uhum. Cara, é importante que os filhos vejam, ainda que seja só o pai ou só a mãe, seguindo os caminhos do Senhor, Sim, com retidão, com com integridade. retidão. E a gente vai ver o texto de Pedro falando que a esposa pode ganhar o marido pelo seu proceder, Sem palavras, né? sem palavras, pelo seu proceder. Eu Uhum. vi um vídeo de um pastor aí da internet que fala, ele falou, irmão, homem não gosta de ouvir. Por que ele chega em casa e liga a caixa do nada e fica lá Uhum. moscando e a mulher falando no ouvido dele, aham, aham, te amo, Uhum. aham. Ele não gosta de ouvir. É o proceder, Uhum. sabe? É a maneira como ele é tratado, a maneira como as ações acontecem ao redor, que podem frutificar a santificação que Jesus já vem falando, Uhum. né? De ter o coração puro. Então, e por isso que Paulo dá essa ênfase. Olha, não pensa só em vocês, não pensa só, esse desviado, esse descrente que não quer se submeter. Não, pensa na família, na harmonia, nos filhos, na próxima geração, né? Uhum. Deixar a casa em ordem, né? Cara, e o que acho que vale a pena a gente pontuar? É que existem infinitas possibilidades. Não é um mais uma igual a dois, né? Sim. Então existem infinitas possibilidades. Quais são as infinitas possibilidades? Infinitas. A gente ia passar o resto da vida aqui dando as possibilidades, né? Jesus está falando a judeus que, no mínimo, seguem os valores morais e religiosos do judaísmo. Então, eles creem em Deus, eles têm a fé como Deus, eles têm esperança em Deus. Então, já é crente. Sim. Jesus fala: o homem não deve divorciar, a mulher não deve divorciar. Se divorciou, vai se tornar adúltero. Por quê? Porque lá no começo o Criador fez homem e mulher, uniu eles para que eles se tornassem uma Uma só só carne. carne. Então, Jesus está fundamentando e estabelecendo o que é a importância do casamento, o que é a realidade do casamento. Paulo, ele vai tratar com um público diferente e ele vai falar primeiro a dois crentes, homem crente, mulher crente. Qual é a recomendação do Senhor? Que a esposa não se separe do marido, que o marido não se separe da esposa. Ponto. É a mesma recomendação que Jesus deu. Sim. Exato. Não deve divorciar. Não divorcia. A não ser em caso de imoralidade, mas espera-se que entre crentes, entre um casal crente, nenhum dos dois cometa imoralidade. Sim. Então, Por isso que ele não entra nesse ponto. se não é por imoralidade, ele nem vai entrar nesse ponto, então não se separa. Qualquer outro motivo é bobagem. Só que do verso 12 em diante, ele vai pontuar uma outra possibilidade. E aí, nisso aqui, ele abre o multiverso da loucura, né? Nisso aqui, ele vai falar sobre um homem crente casado com uma mulher descrente. Cara, pode trazer muitos desdobramentos. Muitos desdobramentos. Porque esse cara crente pode não ser tão crente assim e por conta da mulher descrente ele pode acabar desviando. Aham. O inverso também é possível. Então, o cara descrente casou com a mulher crente. Essa mulher crente pode não ser tão crente assim e por conta do marido ela acabe desviando. Cara, isso abre uma infinidade de possibilidades. Sim. E o que a Bíblia vai dizer sobre essa infinidade? Não vai dizer nada. Sim. A Bíblia vai tratar sobre o que ela quer tratar. Todo o resto a gente tem que usar de bom senso. Sim. A gente tem que olhar para o que está sendo dito, a gente tem que olhar para o que está escrito e ponderar caso a caso, situação a situação, para ver o que vale a pena e o que não vale. Exemplo. É o caso, vamos usar essa possibilidade, tá? Que eu até citei, eu acho, em algum episódio anterior. Marido descrente, esposa crente. Só que a esposa crente, ao invés de tentar ganhar o marido com boas ações, sendo uma esposa submissa a ele, mesmo ele não sendo o cara que ela espera, essa esposa crente passa a vida trancada dentro da igreja. Tu acha que o casamento vai dar certo? Não vai. Essa esposa crente chega ao ponto de deixar os filhos com outras pessoas para estar na igreja.
Sim. Na cabeça dela, ela está fazendo a obra do Senhor, só que ela não lê a Bíblia. Ela não entende o que a Escritura diz e como deve ser a vida de um crente. Sim. Aí o que acontece? A desgraça que aconteceu no caso que eu comentei em alguns episódios anteriores. A mulher crente, enfiada na igreja a vida inteira, deixa as filhas com um parente descrente e o parente descrente vai e abusa sexualmente de uma das meninas. Ah, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Tu que abandonou a tua família. Tu abandonou a tua família. Primeiro, tu abandonou teu marido. Segundo, tu abandonou a tua filha. Não, mas eu estava fazendo a obra do Senhor. Não. Estava fazendo a obra, talvez, do pastor. Estava fazendo, talvez, aquilo que te dava uma sensação de completude. Uma sensação de que, caramba, estou fazendo algo importante. Só que o mais importante era cuidar da casa. Isso dá inúmeros desdobramentos. É aquele caso daquela pessoa que me confrontou uma vez. Não, mas se mulher crente, mesmo caso, mulher crente, marido descrente, não, mas se eu for ser submissa a ele, eu não vou estar aqui dentro da igreja. E qual que é o problema? Talvez estando dentro da igreja, tu não está tendo a atitude que talvez, e de novo, aqui vai ter muito talvez, porque é infinita. Cada caso é um caso. As possibilidades. Dentro da igreja trancado, tu não vai dar, talvez, o amor, o afeto, o cuidado que talvez levasse esse cara para a igreja contigo. E aí tu fica batendo, não, porque eu tenho que ser crente, mas tu não precisa estar lá. Sabe? Entra num acordo. Cara, a mulher é especialista, precisa ser especialista nessas coisas, em saber dobrar o cara, em saber, sabe? Tem infinitas possibilidades e a gente não está aqui cravando nada para ninguém. Sim. A gente só está lendo o que Jesus diz no Sermão da Montanha. Se o marido der carta de divórcio, a não ser em caso de imoralidade sexual, a mulher casou de novo, é adúltera, e o cara que casou com ela é adúltero. Mateus 19, Marcos 10, textos semelhantes. Qualquer um separou, a não ser por imoralidade, ambos tornam-se adúlteros. Ambos. O homem é adúltero, a mulher é adúltera. Paulo, ele está dizendo o seguinte: ordem do Senhor, que a esposa não se separe do marido. Outra ordem do Senhor, que o marido não se divorcie da sua esposa. Casos específicos, cara, casos específicos a gente vai tratar caso a caso. Eu gostei muito da Bíblia Viva, porque aqui na King James diz assim, verso 14: Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Ah, então quer dizer que eu vou salvar o meu marido descrente. Não. Mas tu tem a possibilidade de levar ele à salvação pelo teu bom procedimento. Cara, sim, se tu lembrasse o texto de Pedro, ia ser bom demais. É 1 Pedro 13, eu acho. Puxa aí, tenta achar. Então, se eu for uma esposa cristã, meu marido não cristão tá salvo. Não, mas se tu fizer o que tem que fazer, talvez ele chegue à salvação. E o ponto que eu achei legal da Bíblia Viva é o finalzinho. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Ah, então quer dizer que meus filhos estão salvos. Não. Quer dizer que, vendo o teu bom procedimento, eles também poderão chegar à salvação. No entanto, verso 15: se o incrédulo, seja homem ou mulher, decidir separar-se, que separe. Em tais circunstâncias, o irmão ou a irmã não ficam sujeitos à servidão. O que é essa servidão? Por isso que a gente pegou a Bíblia Viva também, né? Sim. Essa servidão é ficar achando que tu precisa prender a pessoa. Não, eu casei, eu preciso ficar casado. Ou Deus vai me punir se eu... Não, cara. Se tu é cristão e tu casou com um não cristão e o não cristão não tá aguentando a pressão da tua fé, não tá aguentando o casamento com o crente, cara, deixa ele ir. Não tem o que fazer. Fé genuína, né? Fé genuína. Também tem caso que eu já ouvi uma história que a mulher não queria ter relações sexuais com o marido, mulher crente. Tá errada. Se negava. Uhum. Chegou um ponto que o cara... Tá errada. O cara não crente, o que ele vai fazer? Por que tá errada? Verso 3. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. O que são deveres conjugais? Tudo.
Direitos e deveres conjugais, tudo que é ligado a casamento, cara. Sim. Desde o cuidado da casa até a intimidade na hora do ato sexual. Sim. Tudo isso faz parte. O marido tem que cumprir os deveres com a esposa, da mesma forma, a esposa tem que cumprir com seu marido. Não, mas eu sou muito evangélica, o meu marido é incrédulo e não vou fazer. Tá errado. Tu tá sendo uma crente, além de errada, com perdão da expressão, tá sendo uma crente burra. Tu tá sendo burra, porque tu não tá vivendo a legitimidade do casamento, tu não tá vivendo a legitimidade de uma fé bíblica. Não é aqui a fé do Jader, a fé do Zeca, não, é uma fé bíblica. Tá casado? Não importa se o cara é crente ou não, Tem tu tem direito que e dever. cumprir teus deveres. Tu vai ter os teus direitos, mas tem que cumprir os teus deveres. É simples assim. E a nossa maior preocupação não é com nossos direitos, é em fazer a nossa parte, Sim. cumprir nosso dever. Sim. Né? Eu achei aqui o texto de 1 Pedro, tu quer que eu leia? Por favor. Vamos lá. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, não é crente, né? Uhum. Aliás, aí fica a dica aqui, não obedece à palavra, não é crente. Seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de amor, e 5 vezes por semana na igreja. Não tem isso Não daqui. tem. Honesto e cheio de amor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso, ó, o Sermão do Monte, e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, olha que loucura. Paulo está dizendo que a mulher crente tem que se submeter ao marido descrente. Porque fazendo isso, talvez ela consiga ganhar o cara para Cristo. Sim. E a gente vê muitas vezes, é o caso que eu acabei de citar. Não, mas eu sou crente e se eu não fosse teimosa, ou se eu. Porque o ponto era da submissão, né? Uhum. E se eu fosse submissa a ele, eu não estaria aqui na igreja. Sim. Não tem problema nenhum por não estar na igreja. O problema é tu não ser legítimo na fé bíblica. O problema é tu não cumprir com os teus deveres. Isso é problemático. Sim. E o lance de tu agir com sabedoria. Sim. A gente não é contra o congregar a igreja. Não. Mas a gente entende que a família ela é mais importante que o congregar um templo. Uhum. Que o convívio num templo. Uhum. Né? A gente não é contra congregar, é bíblico, é a ordem, mas eu gosto de uma frase que eu ouvi no meu casamento. Cara, teu primeiro ministério, né, teu primeiro encargo diante de Deus é a tua casa. Uhum. Né? O que não adianta, cara, o cara ser um leão fora e a casa tá destruída. Uhum. Né? Então, esse é o ponto, sabe? A gente precisa dar a mesma importância, o mesmo valor que Deus dá para as coisas. Uhum. Não tentar criar uma escala por causa da nossa experiência. Uhum. Não, é a escritura que precisa ditar a nossa doutrina, né? A forma como a gente vê as coisas, e não a nossa experiência que precisa ditar como a gente vê. Né? O Zeca é um bom barbeiro, dá certo a barbearia dele por causa do jeito do cabelo dele. Não, isso é a experiência que está dizendo, mas na prática é porque ele recebe bem as pessoas, ele ama elas, trata com dignidade, com respeito, e isso é um ambiente que é receptivo. A gente tem provérbios que vão falar sobre o falar doce, o receber bem, né? Sobre amar o próximo. Então, é a doutrina, é a Bíblia que nos diz que tem que pautar como a gente vê o mundo. Exato. Entendeu? Talvez, a gente não sabe daqui a alguns anos, só o fato da gente estar lendo isso daqui, a gente vai ser bloqueado na plataforma. Né? Porque o mundo se adapta aos acontecimentos, às experiências. E as plataformas, as empresas... O mundo se adapta e quer adaptar a doutrina. E quer adaptar isso daqui. Só que a ciência muda, as opiniões mudam, os costumes, os nomes, as coisas, muita coisa no mundo é volátil, muda. Mas isso daqui não pode mudar.
A gente sabe que é um livro antigo, tem que ter um esforço para ler, mas, cara, os princípios eles seguem imutáveis, permanentes, eternos, né? Então, esse é o ponto, esse é o fluxo. Ver o que o texto está dizendo e aí eu olho para o mundo. Uhum. E não o contrário. Ah, vou tentar encaixar o texto no cenário do mundo hoje. Uhum. Cara, vai dar ruim, Vou vai dar tentar problema. encaixar o texto na minha vida, não. Ih, pior ainda. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço.